agradecer a bênção do dia, agradecer o lar que nos abriga, que nos acolhe, e que a gente possa, no silêncio do nosso coração, como os Espíritos nos ensinam, a forma luminar, o pensamento é tudo, que a gente possa agora, em pensamento, nos ligar aos benfeitores espirituais, a nossa gratidão ao nosso mentor individual, espíritos amigos, agradecer estarmos aqui, que a gente possa, ao longo de ficarmos aqui no tratamento, sairmos daqui levando o melhor que vem buscar essa noite. E com a prece do Pai Nosso, com fé, amor e alegria no nosso coração, damos por iniciado o nosso trabalho dessa noite. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus. Só lembrando, né? Pode acender a luz, senhor. Todas as nossas fichas foram ativadas. Então, agora, segunda-feira, possamos, cada um de nós que precisa, né, necessita, vamos fazer uma nova triagem, tá? Começar do zero. Do zero não, né? Vamos continuar o nosso tratamento, mas com outro sentimento, né? 2026. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Então, segunda-feira, triagem para todos nós. Ivone, minha querida. Já disse que você trabalhava, triagem para todo mundo. Vamos lá. Boa noite, gente. Boa noite. Tudo bom? É sempre uma alegria, né, estar aqui, como o senhor Antônio colocou, nessa casa, que para mim também é um segundo lar, né? Eu partilho desse pensamento. Então é sempre uma alegria grande estar aqui, né? Eu fiquei pensando, né, Danilo me perguntou, né, se eu podia fazer a palestra, e eu pensei num tema, mas depois eu comecei a estudar aquele tema, e falei, esse tema não dá para ser a primeira palestra, esse tema tem que ser a última palestra, né? Então fica para o final do ano. Aí, buscando aqui, lendo ali, eu achei um que eu acho que é assim, é um assunto que todos nós desejamos muito, muito mesmo. É a coisa que a gente mais deseja nessa vida, né? É o que eu pensei em falar hoje. Mas, estudando também, eu vi que ela tem sempre um contraponto. Em todos os pontos, em todas as situações, nós temos a bendita felicidade, mas nós temos também a infelicidade. Então eu vou falar sobre a felicidade e a infelicidade. Tem um livro que foi psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, né? Então imagina, é uma dupla de médios psicografando uma outra dupla de mentores. E os mentores nada mais é que André Luiz e Emmanuel. Então imagina, é uma obra lindíssima, né? E o capítulo 40 desse livro, intitulado Felizes e Infelizes, ele relata bem essa situação da felicidade e da infelicidade. Esse livro ele é muito interessante, quem quiser, puder ler, é bom porque cada capítulo desse livro, ele aborda uma questão do Livro dos Espíritos. Então, assim, ele destrincha aquela questão do Livro dos Espíritos. E é muito interessante para a gente ler, porque às vezes a pergunta e resposta lá no Livro dos Espíritos não completa a gente, ou às vezes a gente até nem concorda com aquilo. Então, ele dá uma destrinchada, é um livro bastante interessante. Esse, ele aborda a questão 921 do Livro dos Espíritos, aonde Kardec pergunta aos espíritos, né, porque a gente sabe que Jesus disse que a felicidade não é deste reino. Mas quando Jesus disse isso também, ele não quis dizer que aqui a gente não podia ser feliz. Porque como Jesus já veio de um mundo angelical, é lógico que ele conhece um outro tipo de felicidade. Ele conhece a felicidade total, ele conhece a felicidade completa, aquela que a gente um dia nós vamos
também, né? Vai demorar um pouquinho, mas nós vamos conhecer. Então daí talvez ele tenha dito que a felicidade não é daqui. Mas isso não quer dizer que a gente não possa ser feliz aqui, que a gente não tenha momentos de felicidade. E aí Kardec pergunta, bom, a gente sabe que a felicidade realmente está lá nos mundos ditosos, mas até que a gente chegue nos mundos ditosos e nós ainda estamos aqui em prova e expiações, será que a gente não consegue ser um pouquinho feliz, ainda que relativamente? E aí a resposta que os Espíritos diz, que nós somos obreiros da nossa própria felicidade. Ou seja, a nossa felicidade e a nossa infelicidade está pautada nas nossas escolhas. Somos nós que escolhemos a felicidade ou a não felicidade. De que forma? Pela forma como a gente vive, como a gente aceita os nossos problemas, como a gente lida com as nossas dificuldades, como a gente encara o nosso dia a dia, como a gente olha o nosso irmão, como a gente trata o problema do outro, como a gente respeita o semelhante. Então, na verdade, a felicidade está ligada ao fato da gente dar a felicidade para o outro também, né? Eu me lembro que uma vez perguntaram para o Chico, poxa Chico, você dorme 3, 4 horas por noite? Era isso que Chico dormia, né? Ele trabalhava o dia inteiro e psicografava à noite, e se ele não fizesse, a mãe não tascava a bronca, né? Porque a mãe pegava duro com ele. Era muito duro mesmo com ele. Então, ele dormia 3, 4 horas por noite. Um dia perguntaram para ele, nossa, mas você vem aqui cansado, exausto, e você está sempre sorrindo? E aí ele responde, o meu semelhante merece o meu melhor sorriso. O cansaço é meu. A falta de disposição também pode ser minha. Mas ele merece o melhor que eu posso dar. Ele merece o meu melhor olhar, o meu melhor sorriso. Então é nisso, gente. É nisso que a gente precisa se pautar para buscar a nossa felicidade, né? E aí ele diz também que se a gente conseguisse viver de acordo com as leis divinas, o que é muito difícil, né? E a gente sabe que nós vamos ter que passar por todas essas leis para alcançar esse mundo ditoso, mas é muito difícil. Mas se a gente conseguisse trilhar a nossa caminhada pautada nas leis divinas, os nossos problemas seriam muito menores. E aí sim, a gente encontraria a felicidade que é possível ter aqui na Terra, nesse momento de prova e expiações. Eu tenho certeza que se eu perguntasse aqui, aparecia o meu motivo de forma da pessoa se sentir feliz, né? De que forma, aonde você acha que está a felicidade? E normalmente, a sociedade vê a felicidade no ter, né? No melhor carro, no melhor emprego, na melhor casa, nas melhores viagens, nos melhores lugares onde a gente possa estar. Então, quer dizer, aleluia, se a gente vê a felicidade nesses lugares, as pessoas que não se encontram nesses caminhos não são felizes? Não podem ser felizes? E às vezes é exatamente o contrário. Às vezes essas pessoas têm a falsa ilusão de que são felizes. E tudo aquilo não lhes dá felicidade. E às vezes uma pessoa bastante humilde, que pouco tem, consegue ser muito mais feliz do que aquele abastado, né, que tudo tem. Então, a gente tem que procurar isso mesmo. E ele diz, a questão 614 do Livro dos Espíritos, diz que o norte para a nossa felicidade e o caminho seguro para ela são as leis divinas. Então, por mais que seja difícil, a gente tem que buscar praticar um pouco essa lei. Principalmente, né, aquela lá que é de amor, caridade. Aí é difícil, né? Mas a gente tem que procurar. Tem um conceito espiritual, né? Quando eles perguntam assim, qual o conceito espírita da felicidade? E aí eles respondem, o conceito não é espírita. Porque o conceito da felicidade, ele não está só na religião espírita. Ele está em todos os lugares onde se fala de Deus.
Então o conceito é espiritual. E o conceito espiritual de felicidade é que nem sempre se enxerga os felizes onde o mundo os coloca, que é a questão do ter, que é aquilo que eu acabei de falar, que é ter um bom carro, um bom emprego, que são essas coisas. E na verdade, a felicidade a gente encontra em ser uma pessoa boa, em ser uma pessoa generosa, em ser uma pessoa que tenha compaixão. Ai, Ivone, mas é difícil, né? Você ser bonzinho 24 horas. E é muito difícil, gente. E é realmente muito difícil. Mas se a gente conseguir viver um pouco dessa bondade e no final do dia a gente fizer aquele exame de consciência que Santo Agostinho fazia, né? O que eu fiz de errado hoje? O que eu pratiquei de mal? Quem eu ofendi? Né? E no outro dia a gente vai lá e, se possível, faz aquele reparo. Santo Agostinho, para chegar onde ele chegou, ele travou uma luta grande, ele travou uma batalha grande com um problema que ele tinha, que era o problema da sexualidade. Ele era uma pessoa viciada em sexo. Então, para ele, essa foi uma batalha muito difícil, para chegar até a nobreza que ele chegou. Então, quer dizer, se ele conseguiu, a gente também consegue. E se a gente pegar todos os grandes nomes, aí que a gente tem de exemplo, todos eles travaram uma batalha difícil para chegar onde chegou. Todos eles. Até os discípulos lá que foram escolhidos por Jesus também travaram essa batalha muito difícil. Né? A questão 926 do Livro dos Espíritos também diz que a riqueza real é a que se tem menos necessidade, é ter menos necessidade. Então, quanto menos necessidade a gente tem das coisas materiais, quanto menos necessidade a gente tem das abundâncias mundanas, mais ricos nós somos. E tudo isso, gente, não é fácil mesmo, né? Buda dizia que Buda tinha 4 verdades, né? Que ele pregava. E ele dizia que o maior sofrimento é o apego. E é uma coisa que a gente tem muito. Por mais que a gente tente se desvencilhar, eu não sou uma pessoa muito apegada. Mas, em algumas coisas a gente tem apego. Em algumas a gente tem. Né? Em filho a gente costuma ter apego. E a gente até esquece que o filho não é nosso. Se nós somos todos filhos de Deus, o que o filho é nosso? Irmão. Exatamente. Ele é nosso irmão. E momentaneamente ele está ali, aquele espírito emprestado como filho, numa tarefa grandiosa que os pais aceitam para encaminhar aquele espírito. Entendeu? Agora ele tem que ter em mente que não é dele, que não lhe pertence. Pertence a Deus. E na hora que Deus quiser, ele leva embora, gente. Então, a gente não pode ter apego, nem mesmo nos filhos. E Buda dizia isso. A questão 926 do Livro dos Espíritos também, tudo isso é tratado, gente, nesse capítulo que eu estou falando aí, que é do livro Opinião Espírita. É muito bonito esse livro, muito bonito mesmo. A questão 926 é assim, que os vossos males estão na razão direta das necessidades fictícias que cria para vós. Então, quer dizer, quanto mais a gente cria aquele desejo de ter as coisas e achar que só tendo a gente vai conseguir, e não consegue, é muito mais problema, mais dificuldade, mais sofrimento a gente traz pra gente. Quanta gente almeja um cargo, poxa vida, eu estou aqui, eu estou trabalhando, né? Eu estou nesse trabalho, eu gosto desse trabalho, mas eu queria trabalhar, sei lá, em outro lugar, assim, eu queria ser um gerente, eu queria ter um salário ótimo, né? E ele fica pedindo, fica desejando, e um belo dia ele até consegue aquilo. E aí depois que ele consegue, ele se dá conta que ele não tem condição de sustentar aquele cargo. Porque no outro cargo ele tinha tempo para ele
ele tinha tempo para a família, ele vivia a vida dele. E nesse cargo, onde ele se doa 100% para a empresa, ele não tem vida. Então, o que ele achou que seria uma felicidade, que traria para ele mais felicidade, acaba trazendo o quê? A infelicidade. Acaba trazendo a infelicidade. Sócrates, gente, Sócrates, ele era visto pelo mundo como uma pessoa infeliz. E ele foi, e ele é, nada mais, nada menos, que o pai da filosofia. Sócrates andava lá pelas ruas das feiras, lá em Atenas, e aí quando os vendedores perguntavam para ele, deseja comprar alguma coisa? Ele falou assim, não, eu só estou olhando quantas coisas existem das quais eu não preciso para ser feliz. Eu estou contemplando quanta riqueza existe em detrimento de tantas outras pobrezas. Ou seja, quantas coisas tinham ali naquele lugar e quantas pessoas necessitavam, mas não conseguiam. Não podiam, não tinham como ter. Sócrates, ele foi acusado, né? Foi condenado, foi preso, porque ele acreditava no Deus único. Ele pregava esse Deus único. E ele pregava para os jovens, falando das verdades, falando do sentimento, falando da liberdade, daquela liberdade do coração, de você ter a liberdade de ser quem você é, de amar quem você quer, entendeu? De seguir a vida dentro daquele parâmetro e de acreditar no Deus único. Aí ele é condenado, é preso, é levado à prisão e julgado. Antes desse julgamento, alguns juízes que o conheciam, que eram amigo dele, que admiravam a forma como ele pensava, falaram para ele, olha, a gente facilita a sua fuga, foge. E ele diz, não. Porque se eu faço isso, eu vou contra tudo aquilo que eu preguei, eu vou contra tudo aquilo que eu penso, eu vou contra a minha consciência. Eu jamais faria isso. E aí ele é condenado à morte. E quando ele é condenado, a sua esposa vai no presídio, desesperada, chorando, gritando, e chega, Sócrates, Sócrates, você foi condenado à morte. E aí ele calmo, sereno, olha para ela e diz, todos são condenados à morte pela natureza. Aí ela diz, mas a sua condenação é injusta. Novamente ele olha para ela, com carinho, com ternura, e pergunta, você queria que fosse justa? Quer dizer, olha a nobreza de espírito, a nobreza, né, deste homem. Hoje ele é tido como um pai da filosofia e a pessoa que ele condenou ainda é visto como um carrasco. E imagina a decepção dessa pessoa quando ela entende que na verdade ela mandou para a cadeia e condenou um dos espíritos elevadíssimos, dos espíritos que compartilhava das verdades e da companhia que Jesus veio depois dos fazer. Então pensa, a decepção disso. O livro Vinha de Luz, também de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, também é um livro muito bonito. Esse eu não me inteiro, não, vi algumas partes, mas é um livro muito bonito. E tem uma parte lá que ele diz assim, muitas vezes, quando existem lágrimas nos lares terrenos, existem sorrisos nos lares espirituais. O que ele quer dizer com isso? Que quando um lar, aqui, nesse nosso planeta, está passando por um problema muito grande, por uma dificuldade muito grande, mas estão ali juntos, unidos, vivenciando, passando aquela situação,
Lá em cima eles estão felizes por quê? Porque aquele lar compreendeu a sua missão. Aquele lar compreendeu o seu papel. Aquele lar compreendeu que aquela necessidade os elevaria, que aquela necessidade daria a eles a garantia de uma vida espiritual boa. O contrário também é verdade. Muitos lares, cheios de alegrias, cheios de felicidade, as pessoas festejam, comemoram, não tem problemas, não falta nada, tudo. Às vezes é palco de muitas tristezas, de muitas desilusões. Então lá em cima eles sabem de tudo isso, porque aquelas pessoas esqueceram a principal lição, o principal motivo pelo qual estavam aqui, que era trabalhar para o bem do próximo, ajudando a todos na sua evolução. Então, gente, é nesse sentido. E eu sou uma pessoa que, particularmente, me sinto bastante feliz. Eu acho até que eu tenho mais momentos de felicidade hoje, hoje, na idade que eu estou, depois de compreender muita coisa, lógico que não foi sempre assim, mas hoje, depois de passar por tantas coisas, depois de compreender muita coisa, eu me sinto uma pessoa muito mais feliz do que infeliz. Mas já fui bastante revoltada, já contei muitas vezes, todo mundo sabe. E eu lembro que a minha mãe era uma pessoa muito forte. Minha mãe foi uma das mulheres talvez assim, mais forte que eu tive a oportunidade de conviver, e sou grata a Deus por isso. A minha mãe enfrentava os problemas assim de cabeça erguida e para ela, entendeu? Deus deu, eu vou tocar. E ela estava sempre bem, Mas ela enterrou um filho com 2 meses de idade, de meningite, e seguiu a vida dela ainda forte, trabalhando, lutando, seguindo com os outros filhos. E aí, um pouco mais à frente, ela enterra um filho com 26 anos. Um filho que ela perdeu para as drogas. Um filho que ela perdeu para os vícios. Um filho que ela não conseguiu, ou na cabeça dela, ela não tinha conseguido, Mas a grande verdade é que a gente tem a nossa liberdade, a gente tem o nosso livre. E ele escolheu. Quando este meu irmão morreu, eu posso garantir para vocês, gente, assim, em uma semana, minha mãe envelheceu 10 anos. Então, assim, e às vezes eu ficava me perguntando, quando o Léo morreu, eu era criança ainda, Mas eu lembro que depois ela às vezes até falava dele, mas assim, não era aquela tristeza. Mas ele foi de uma morte natural, ele foi, assim, talvez veio o tempo a gente morava na roça, no interior, ele morreu de meningite, não tinha os tratamentos. Agora esse meu irmão, esse outro não, esse outro, ele escolheu esse caminho, mas ela, de alguma forma, ela se sentia culpada por isso. E essa culpa trouxe grande infelicidade para ela. E a culpa é outra coisa que a gente não pode deixar fazer morada no nosso coração. Não pode. Fábio de Mello tem uma música que ele diz que a culpa paralisa. Que paralisa mesmo. O arrependimento não. O arrependimento, você se arrepende, você se perdoa e você segue. Agora a culpa não. A culpa ela realmente te paralisa. No livro Fonte Vida, no capítulo 110, Emmanuel nos diz o seguinte: mais vale chorar sobre os aguilhões da resistência do que sorrir sobre os narcóticos da queda. Então veja, gente, como essa tal felicidade, ela é difícil. Daqui a pouco vocês vão dizer, pô, Ivone, mas para ser feliz eu tenho que estar sofrendo o tempo inteiro? Não é isso. Mas para ser feliz, a gente precisa aceitar as nossas dificuldades. A gente precisa aceitar os nossos problemas, como eles são. A gente precisa também aceitar o outro como ele é.
Porque, veja bem, dentro de casa mesmo, né? A gente tem aquela pessoa que é mais difícil. Porque às vezes para a gente ter ali um entendimento é uma coisa complicada. Nas casas espíritas também, quantas pessoas, todo mundo não pensa igual, cada um pensa de um jeito. Então, assim, a gente não pode se pautar pelo pensamento. A gente tem que se pautar pelo sentimento, pelo coração. E é assim na família, é assim com os amigos, é assim na grande família, é assim nos locais de trabalho, né? Em todo lugar, a gente está se deparando com pessoas que, pô, é difícil tratar. Mas será que eu também não sou um pouquinho difícil? Eu sei que eu não sou fácil. Então, assim, são essas coisas. É tentar ver isso. É tentar não ficar absorvendo, né, os problemas dos outros para si, porque os problemas de cada um a gente não consegue realmente resolver. É estender a mão até onde dá, é doar o ombro até onde dá, é fazer aquilo que a gente pode, sem julgamento, né? mas respeitando sempre também os limites do outro. Se a gente pega as bem-aventuranças, engraçado que bem-aventurado é uma tradução que veio do hebraico. E no hebraico ele quer dizer avante. Então, quando Jesus diz, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, a gente fala, poxa, mas para ganhar o consolo tem que sofrer, sempre tem que sofrer. Eurípides Barçanufo falava assim, pô, eu não entendo essa promessa que Jesus faz para os aflitos, porque eu estou vendo os aflitos a cada dia mais aflitos, cada dia mais sofrendo, cada dia com mais problemas, e estou vendo aqueles que não têm cada vez melhor. Então, aonde está esse consolo? E o consolo está exatamente aí. Em passar bem pelas provações. E chegar no final do dia com a nossa consciência limpa. É entregar o melhor de nós. É fazer o melhor de nós. Nós vemos felizes, infelizes, né? Por terem se arrojado nas suas escolhas, por terem se perdido nos seus caminhos. E nós vemos infelizes, felizes, porque vive na retidão, porque vive o Evangelho de Jesus, porque vive de uma forma correta, porque ama, porque respeita, porque auxilia, porque empresta o seu tempo, porque doa o seu amor. Então, é aí a tal da felicidade e a infelicidade. Jesus, quando estava aqui na Terra, ele se encontrava, ele fazia muitas reuniões com os discípulos na casa de Simão Pedro. Tinha que ser escondido, porque senão eles não conseguiam fazer, apanhavam, e tem um livro, Jesus no Lar. Esse livro, Jesus no Lar, são contos, vários contos. E são histórias que Jesus contava aos discípulos. São histórias que Jesus compartilhava com os espíritos lá nesses encontros. E tem uma história, assim, bonita. Eu, pelo menos, particularmente, achei ela muito bonita, gostei muito dela. Que assim, tem uma... Vou ver se eu lembro toda ela, mas... Uma dama da sociedade, né? De Roma, bastante abastada, tal, vai com o seu filhinho de 5 anos fazer uma viagem para Esmirna. Ela sai de Roma e vai para Esmirna, acho que é isso. Com o seu filhinho de 5 anos. Né? E muito bem vestida, né? Era uma senhora, uma mulher realmente de muita posse e tal, com muitas joias ouro, diamante, pedrarias, né? Coisas assim que ela gostava muito mesmo. E eram tantas que ela se faz acompanhada de 2 escravos para levarem essas joias dela.
Quando ela chega nessa embarcação, é um navio, mas na época eles chamavam de galera. Quando ela chega nessa embarcação que ela entra, o povo para admirar. Nossa, que mulher, né? Toda pomposa, cheia de brilho, cheia de ouro, cheia de diamante. Então, carregando aquele monte de joias também, imagina, chamou a atenção de todo mundo. E durante o tempo que ela ficou ali naquele barco, ela foi realmente alvo de atenção, né? Ela realmente chamou a atenção pelas pedrarias bonitas que ela carregava com ela. Mas, numa manhã de sol, esse navio bate no Recife. Aí ele dá uma desgovernada e um pouco mais para frente ele bate de novo. E aí começa a entrar muita água, muita água, muita água, muita água. E tal como o Titanic, né, os barcos não eram suficientes para todos. Então, descem os barcos para salvar quem era possível, quantos eram possível. E aí eles vão à procura dessa mulher. Aí encontram ela abraçada ao filho, pedindo, né, para Deus clemência, que eles conseguissem, né, ali se salvar. Colocam ela numa embarcação. Quando ela entra no barco, eles notam que ela está agarrada no filho e no pacote. E todo mundo que está no barco fala assim, olha, ela está ali carregando as joias mais preciosas que ela, né, que ela tinha, que mais valia, que ela achava que mais valia. Qual não é a surpresa de todos quando ela abre aquele pacote e ela diz, olha, abraçada ao filho, ela diz, esse é o que eu tenho de mais precioso. E neste pacote, eu considero o que eu tenho de mais útil. No pacote tinham 2 pães e 10 figos. E foi a comida que alimentou aquela gente até eles chegarem em terra firme. Então veja, a gente achava que a felicidade dela era ter todas aquelas joias, estar com todos aqueles adornos, quando na verdade a felicidade dela era ter aquele filho e também ter condições de poder ajudar. Porque foi o que ela fez, ela foi a única que acreditou comigo. Talvez porque estava num lugar mais privilegiado e tivesse comigo para ajudar. Mas ela foi a que levou a comida. Então, gente, é isso, né? Ser feliz. Vocês são felizes? Eu sou. Os desafios, mas graças a Deus eu sou feliz. Estou aqui, tenho saúde, eu não tenho braço, tenho perna. Tanta gente não consegue se locomover, como que eu tenho tudo e eu sou feliz? Uma outra coisa que eles falam também bastante é assim, que às vezes a gente vê jovens, né, fortes, saudáveis, mesmo assim, e se perdem. Ou se perdem pelos vícios, ou se perdem até pela gula, ou, enfim, por várias razões acaba se perdendo e encurtando a sua vida, né? E diminuindo o seu tempo de vida, morrendo prematuramente. E tantos outros que a gente vê doente desde sempre, mas que têm vida longa, porque se cuidaram, porque buscaram ajuda. Eu acho que eu falo assim, eu hoje aqui agora eu me sinto uma pessoa privilegiada. Vou dizer a vocês por quê. Eu já cansei de falar, todo mundo já ouviu, porque eu sou uma pessoa turrona, que eu sou uma pessoa inflexível, que eu sou uma pessoa impulsiva, e eu sou mesmo tudo isso. E eu estou tentando mudar. E eu sempre tive um problema de estômago. Sempre tive isso. E eu fazia esse tratamento, né? Os médicos diziam, ó, você não pode comer isso, você não pode beber aquilo, você precisa fazer isso, você precisa... E eu falava assim, eu lá tomava o remédio, né? Em vez de dar umidade. Aí eu falava, gente, chega uma hora da vida que a gente não pode comer mesmo. Então, quando eu puder, eu vou comer. Eu vou comer. Aí, fui comendo. Aí chegou uma hora que o negócio ficou grave. O médico falou, olha, você está com 90% aí de chance de ter câncer no esôfago. E deu uma dieta
assim, tirou da gaveta uma dieta lá super restrita, eu comia chuchu, arroz, caldinho de feijão, batata, pera, mamão formosa e só. E água, mais nada. Durante 1 ano e meio eu fiz esse tratamento. Quando o estômago sarou, eu estava anêmica, tudo que vocês imaginam. Aí o que eu fiz? Voltei a comer tudo de novo, não sarei. Mas já tinham me dito, é uma doença que não tem cura. Aí voltei a comer tudo de novo. E tomando um abençoado remedinho em jejum. Quando foi no ano passado, eu comecei a me sentir mal. E mal mesmo, assim, eu tomava o remédio, não estava adiantando, estava sempre, acordava à noite vomitando, com azia, até água não estava me fazendo mal, estava frio, voltou. Já tinha feito a cirurgia não adiantou. Aí eu fui no médico, de novo, né? Fiz a endoscopia, aí levei para o médico. Ele abriu a endoscopia e falou, bom, eu só acredito que você fez essa cirurgia porque você está aqui na minha frente me contando com esses cabelos brancos, aí você não tinha necessidade de me contar uma mentira dessa. Mas aqui não parece que você fez nesse exame, que você fez nenhuma cirurgia, que você fez nenhum tratamento, porque você está com o estômago lastimado. Você tem ferida no esôfago, mais de 75% do esôfago. Você tem uma hérnia que está maior que o seu estômago, ela está empurrando o seu estômago para cima. Essa hérnia só vai dar jeito com cirurgia, mas antes a gente precisa tratar a esofagite. Ele falou. Agora, eu vou te dar esse remédio. Eu falei, eu já tomo esse remédio 1 vez por dia, não está adiantando. Ele falou, então você vai tomar 2 vezes por dia. E você vai procurar uma nutricionista para ontem, porque é ela que vai dizer para você o que você pode e o que você não pode comer. E se você não fizer essa dieta, daqui a 1 ano você vai voltar aqui com câncer no esôfago. Ou no estômago. E não vai ter jeito. É isso. Ou é a dieta, ou é o câncer. Você escolhe. E naquela hora, eu já tinha escutado isso uma vez. Naquela hora, eu saí dali assim, puxa, apavorada, né? Falei assim, meu, tudo bem, a gente sabe que um dia a gente vai morrer, né? Falei, mas essa morte aqui, abusando da comida desse jeito, comendo, porque eu adoro comer, eu adoro cozinhar, eu adoro comer. E eu sempre sofri da culpa, sempre. Eu falei, mas se eu continuar nessa pegada, eu vou morrer que nem André Luiz, né? É um suicídio involuntário, mas é um suicídio. Além disso, é um suicídio. E, eu vou lá no centro, estudo, leio, pesquiso, faço tanta coisa. Mas só serve para os outros, né? Só serve para falar, né? Só serve para os outros. Cadê, né? Cadê? Sei que foi o chacoalhão e eu olhava para o médico com o olho arregalado assim, ele falou, pode arregalar o olho, pode ficar assustado, que é o que eu estou te falando, realmente. Aí eu realmente procurei, né, a nutricionista, fiz, estou fazendo a dieta. Aí eles me cortaram, assim, muita coisa, né, muita coisa. E é aquilo, né, eu tenho essa dieta, a dieta é para o resto da vida. Eu nunca mais eu vou poder comer muitas comidas, nunca mais eu vou poder abusar. Carne vermelha, por exemplo, é 1 vez por semana. Eu não como peixe, eu não como ovo, que complica a minha vida, então não aguento mais nem de frango, estou quase criando pena, mas todo dia eu tenho que comer uma proteína, então estou comendo. Mas quer dizer, agora, e depois, gente, assim, por incrível que pareça, depois desse choque de realidade, e depois dessa conversa com esse médico, é que eu comecei a fazer essa dieta, que eu realmente vi, poxa, é possível, né? E eu tenho me sentido tão melhor, eu não conseguia andar com o meu joelho. Perder peso melhorou muito o meu joelho também. Aí depois de tudo isso, eu realmente, nesse choque, caí na realidade e comecei a fazer a coisa direito. Eu falo, eu só tenho que agradecer a Deus, porque, poxa vida, é a 3ª oportunidade que Ele me dá nesse sentido. Algum propósito Ele tem para isso. Alguma coisa eles estão querendo me mostrar. Porque, ao falar, ó, Maria, acorda para a vida, né? Deixa essa tua teimosia de lado. Você ainda é útil aqui, pode continuar aí. Alguma coisa eles estão querendo. E eu sei que depois disso, de julho do ano passado para cá, que foi quando eu comecei com tudo isso, eu tenho estado muito mais reflexiva, né?
mais pensando, fazendo um balanço da minha vida, revendo as minhas atitudes, revendo as minhas falas, revendo muitas coisas, né? E tudo isso tem me feito um bem muito grande. Então, de repente, eu comecei a ler esse tema dessa palestra e falei assim, olha, tá vendo? Eu estava realmente buscando a minha felicidade no lugar errado, né? Na comilança. Porque quem gosta de comer, quer comer toda hora, e adora festa, e adora extravagância. E era ali, eu tenho essa relação de afeto com a comida, né? Gente, assim, eu olho um bolo de laranja, ó, saliva, ele me abraça. É verdade. E agora eu não posso mais comer. Eu olho um prato de macarrão, eu comeria macarronada todos os dias. Eu olho aquele prato de macarronada, ele sorri pra mim. Mas agora eu tenho que comer uma vez a cada 15 dias, 3 garfadas. Então, tá bom, né? Tá melhor do que nada, né? Confesso que as 3 garfadas não exageradas. Bem cheinha, né? Não garfada. E o doce também eu não consegui tirar 100%. O doce também eu não escapuliu e pouco. Café, né? Café Café amarelo. Porque eu realmente era viciada em doce. Então, gente, eu falei aqui do meu exemplo por isso, porque para mostrar que eu realmente me sentia feliz naquela situação, mas na verdade eu estava cavando a minha felicidade. E uma hora ela ia chegar e ia ter um preço caro. E hoje, por mais que seja difícil desafiar tudo isso, eu me sinto mais feliz. Mas é isso, gente. Não sei se deu para entender. Alguém quer falar alguma coisa? Lindinha, já que você veio, abre aí e lê para nós. Mais um Natal. Pois para que isto é que fossem chamados, porque também o Cristo padeceu por vós. Deixai-vos exemplo para que lhe sigas as pegadas. Pedro 1, 2, 21. Mais um Natal que se aproxima. Mais um ano transcorrido de lutas, nem sempre amenas. Enquanto as ruas se enfeitam, tornando as cidades mais luminosas e a fama pelas compras aumenta a cada dia. Recorre-te no íntimo do teu ser e faça um balanço das tuas vitórias e derrotas. Observa as tuas atitudes em relação aos irmãos de caminhada e verifica em que precisa modificar. Se estiveres em paz com a sua própria consciência, terá motivos reais e justos para uma comemoração, as tuas conquistas interiores. E nesse próximo Natal, reparte com Jesus a alegria por teres vencido a ti mesmo. Entretanto, ao comemorares essa data máxima da cristandade, junto a familiares e àqueles que te são caros, não te esqueças de abranger com o teu olhar os pequeninos da vida, os desvalidos da sorte e por aqueles que fazem o que estiver ao teu alcance. Dedica nos teus deveres de amor e caridade, se te faltarem alguns recursos para minimizar as carências alheias, tire um pouco da fartura do teu lar, moderando as tuas ambições por uma festa inesquecível, para que consigas suprir as necessidades de outros irmãos, a fim de que também eles passem o Natal com um pouco mais de alegria. Que cheguem os outros natais, que mais uma vez o nascimento de Jesus seja relembrado, mas que a humanidade se conscientize da necessidade de diminuir a dor e a fome que graçam por toda parte. E que esse Natal que irá chegar não seja apenas mais um, mas que Jesus nasça também no teu coração,
a fim de transformar os demais dias do ano em outros tantos e abençoados natais. Pode falar. Ai, gente, desculpa aí que eu não sei ler alto. Quando a Amanda vê o título, Natal, eu falei assim, Natal, mas nós passamos. Não. Esse Natal é o momento que nós estamos vivendo. Interprete como este momento, o hoje. Faça todas essas reflexões que foram lidas pela Amanda. Lembre-se dos nossos irmãos, lembre-se da nossa reforma íntima, tão difícil de realizarmos, da nossa solidariedade que a gente precisa desenvolver com muito mais afinco, mais força, e lembremos disto. O Natal é todo dia. Não existe, quando a gente fala do Padre Júlio, para ele não tem Natal. O Natal é todo dia quando ele está na sua paróquia atendendo aos necessitados. Então nós temos que compreender que esse é o momento que a gente tem que todo dia lembrar. O Natal está aqui. Jesus renasce todo dia para nós e nós temos a oportunidade de desenvolver todo esse trabalho que nos foi apresentado por Jesus e narrado de inúmeras formas para nós. Então é uma reflexão muito importante para todos nós. E o livro é intitulado Felicidade é algo que se aprende, né? E aí, um pouco do que a Amanda leu também vem de encontro, né, aquilo que eu estava falando, que é para a gente fazer as nossas reflexões e ver aonde e de que forma a gente age melhor para encontrar a felicidade. Para deitar com o travesseiro na hora de dormir, a consciência está livre. Porque tem muitas coisas que às vezes acontecem no nosso dia a dia, que a gente vê os outros fazendo e nada contra aquela pessoa faz de errado, nada cai contra a cabeça daquela pessoa, mas aí você também tem que se refletir. E se fosse comigo? E por que eu não faço isso? Porque sua mãe, o seu pai, Deus te ensinou, sua família te ensinou que aquilo não é certo. E você sabe que a sua moral, os seus bons costumes não vai de encontro àquilo. Aí você deita a sua cabeça no travesseiro e vai estar tranquila. E a sua mente, o seu modo de pensar vai estar tranquilo, vai estar sereno. Quando você estava falando da felicidade, eu vi uma imagem assim. Tem um rapaz lá onde eu trabalho, que ele trabalha na área de lixo. Aí todo dia a gente tem que levar o lixo para ele poder separar. Ele chama seu Manuel. Todo dia aquele homem tá com um sorriso no rosto, assim, ó, chega a transbordar a gente, assim. E você fala, poxa, meu dia foi cansativo, sabe? E ele pega desde manhã e vai até a noite. Ele trabalha com coisa pesada, ele ajuda todo mundo. E ele começa a falar, ele cumprimenta as pessoas, sabe? E você fala, nossa, como ele faz igual aquilo que você falou, ele dá o sorriso dele melhor para todo mundo. Então você fala, eu tenho que me inspirar nessas pessoas. Você tem que se inspirar nas pessoas que dão o melhor dela no dia, não nessas pessoas que fazem às vezes jogo mole ou fazem ultrapassas, porque não vale a pena. Não vale a pena. Este homem seria uma pessoa que a gente, ao olhar de longe, julgava que era infeliz, né? Então. Por toda a situação, por toda a necessidade. Eu li recentemente um trechinho de um texto que falava assim: você sabe quem é feliz? Você observa o coletor de lixo. Eles estão correndo, estão se divertindo, estão dando risada, demonstram uma alegria, que é o que esse senhor que a Nath comentou está lá. E a gente fica, e muitos desdenham deles.
mas na simplicidade eles falam o bem para todos. Alguém quer fazer a prece aí? Eu só quero dar um recado. Recado para todo mundo, que sei que tem poucas pessoas hoje aqui, a maioria aqui é trabalhador, né? A equipe mandou um recadinho assim, ó, que a partir de segunda-feira, que a gente vai estar aqui na palestra, na triagem, né? Tem uns trabalhadores que vêm aqui, que é para virem fazer as triagens, mesmo os que já estão passando lá, reforçar a triagem que está fazendo, porque não haverão mais passes, assim, esporádicos, porque às vezes chega a pessoa correndo aí e fala, precisa tomar um passe, né? Aí pega e entra lá dentro, a gente fica com dó, eu, sou Antônio, quem mais, e deixa entrar lá dentro. Nós levamos um pinto. Né? A equipe brigou com a gente e falou, ó, todo mundo tem que vir fazer a triagem, depois leva os passes, que nem todo mundo leva. Ninguém é melhor que ninguém aqui, inclusive eu. Tem que vir fazer minha triagem, seu Antônio, pra gente poder passar, tá? Então eu tinha que passar esse recadinho. É porque na triagem já começa o tratamento. Exatamente. Seu Roberto, o senhor faz a prece, por favor? E assim vamos agradecer a espiritualidade amiga, aos nossos mentores individuais, aos espíritos protetores, amigos e simpatizantes, que nos intuíram a virmos aqui nessa bendita casa, para ouvirmos e aprendermos um trecho dos ensinamentos do Cristo. Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.